Então, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade ao vídeo de semana passada. Vocês lembram que eu parei o vídeo, né? Eu finalizei o vídeo para não ficar muito longo, senão fica muito cansativo, fica muito massivo, né? Então, vou dar continuidade hoje no vídeo sobre conduzir carros aqui em Portugal, que é muito bom. As vias são muito boas, são muito bem sinalizadas. É tudo um tapete, principalmente aqui no norte de Portugal. Então, ó, vamos lá! Então, gente, como vocês lembram, eu parei no vídeo anterior falando sobre estacionamento. Aqui, pelo menos aqui, aqui em Monção, onde nós residimos, os estacionamentos públicos, eles têm lá a cabine, né, para você fazer o pagamento, que é o parquímetro, mas não estão a funcionar desde que eu vim para cá, eles estão assim desativados. Em Valença, que é a cidade próxima aqui também não funcionam. Você pode fazer, pode pagar, parar à vontade, não tem que fazer pagamento. Mas em áreas, em cidades maiores, por exemplo, no Porto e em Braga, em alguns locais de Braga, você tem que pagar, né? Não acho justo você fazer o pagamento. Pelo menos aqui, em todos os locais que eu fui, eu não vi nenhum flanelinha, né? Para quem não sabe, principalmente quem é daqui de Portugal está assistindo o vídeo, flanelinha, não sei se aqui é o mesmo termo, é aquela pessoa que fica ali tomando conta do teu carro, tomando conta, né, do teu carro e cobra para você parar na via pública, como se a via fosse dele. Ele cobra para você parar o seu carro numa via que é pública. Mas isso no Brasil é natural, é muito normal isso ter. E aqui tem nossos parquímetros. Como é que funciona? É muito simples, é muito básico. Basta você parou o seu carro, você vai lá no parquímetro, você vai lançar a sua matrícula, né, o número da tua placa. Não lembro muito bem a ordem a sequência, né, de como você faz a funcionar, mas se não me falha a memória, você lança a tua matrícula e vai colocando ali as moedas. À medida, pelo menos onde eu parei, tá, gente? Antes que você venha aqui falar besteira no vídeo, tá? Onde eu estacionei, você vai colocando as moedinhas e ele vai aparecendo ali. Aparece o horário que está, o horário atual, e quanto tempo você pode. Aí, mais 30 minutos, aí você pode ficar com o carro parado até tal hora. Você bota mais uma moedinha, mais 10 minutos, mais 5 minutos. Aí você vai colocando as moedas de acordo com o tempo que você vai vendo o tempo, calcula mais ou menos o tempo que você vai ficar com o carro parado ali, ok? É aquele tempo ali, você vai validar e sai um ticketzinho, ticket impresso, em papel, sai um ticket. Você vai lá no para-brisa por dentro, ou você prende no para-brisa, ou você coloca em cima ali do painel do carro para se caso algum órgão fiscalizador, algum policial, algum ente de fiscalização passar, verificar que você fez o pagamento, está ali, dentro do horário, você pode ficar parado com o teu carro ali sem problema nenhum. Não é caro, geralmente é barato. Tá? E existem os estacionamentos pagos. Alguns fazem a leitura automática da matrícula, alguns, não são todos, tá? Faz a leitura, os que eu andei, ok? Você chega, ele faz a leitura automática da matrícula, a cancela abre, sai o ticket, sai um ticketzinho, ou às vezes nem sai ticket, você para o teu carro, na hora de sair você vai na cabine de pagamento, você vai lançar a tua matrícula e ele vai dizer qual o valor que você tem a pagar. Em alguns locais ainda indica aonde seu carro está parado, né? Onde você parou. Andar tal, vaga tal, A3, B3, C3, muito interessante isso, né? A questão da inspeção. Eu falei num short sobre a questão de inspeção. No Brasil nós temos o IPVA e aqui nós pagamos o IUC, desculpe, o IUC, que é o Imposto Único de Circulação. Funciona praticamente a mesma coisa, né? É para você poder circular com o seu veículo. E você faz a fiscalização obrigatória no IPO, que fiscalização é anual após alguns anos. O carro 0 quilômetro, não sei bem após quanto tempo você precisa fazer a inspeção. Eu vou ver se eu pesquiso e coloco aqui para vocês verem. Comprou um carro zero só depois de tantos anos que você faz a inspeção. Não sei bem se é assim que funciona, mas eu acho que sim. Nos carros mais antigos, anualmente você vai lá, faz a inspeção, paga uma taxa, se não me falha a memória, dá 37 euros, 36 e pouco, e não é muito, assim, não é muito caro, porém a inspeção ela é bem
rigorosa, tá? É fiscalizado o documento, lógico, o documento do carro, fiscaliza todas as luzes externas, tá? Inclusive, se teu carro tem luz de nevoeiro, tanto traseira como dianteira, a dianteira, ela não é, pelo menos que eu saiba, não é obrigatória, aquele farol de neblina, né? Pelo que eu saiba. Se o teu veículo não tem a luz de neblina dianteira, você não vai ser fiscalizado aquela iluminação, mas a traseira é obrigatória, porque aqui tem muito nevoeiro. Então eles fiscalizam tudo, fiscalizam os faróis de baixo, de presença, os médios e os altos, todos os piscas, luz de ré, é, 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 tudo, a iluminação praticamente. No Brasil também é feito isso, né? Mas aqui eles fiscalizam a intensidade, tem um equipamento que eles colocam à frente para verificar a intensidade da luminosidade, para ver se está de acordo com os padrões. Se não tiver, você não é aprovado. Tá? Também inspecionado, são inspecionados os pneus, é, é, a questão do amortecimento, barras de direção, tudo. Você para os travões, né, que a gente chama de travão, que são os freios, você, no primeiro momento, pega toda a documentação, fiscaliza as luzes, faz a fiscalização de emissão de gases, de temperatura do motor, o carro passa mais à frente, fiscaliza os travões, tanto dianteiros como traseiros, e mais à frente fiscaliza o fiscal, ele passa e entra embaixo, assim, né? Tem na área que você para com o veículo, ele vai por baixo e olha toda a questão. Você mexe no volante. É bem rigoroso, eu acho muito válido isso mesmo, porque os carros aqui, em virtude das vias serem muito boas, os veículos têm uma durabilidade muito maior. Então, os carros são muito mais rodados. Então, é muito normal você ver carros aqui com 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros rodados, e o carro está em excelente condição. Excelentes condições. É só você continuar a manutenção, que ele vai continuar a funcionar muito bem. Diferentemente do Brasil, né, em que você tem vias muito ruins, muito mal sinalizadas, cheias de buracos, e o teu carro ele se acaba em um ano, está tudo acabado, você tem que estar sempre fazendo alinhamento de direção, cambagem, balanceamento das rodas, troca pneu. Isso é uma situação bem complicada, né? No Brasil, infelizmente, isso acontece muito. Mas fazer o quê? O preço do combustível aqui, hoje, ele relativamente está praticamente o mesmo preço do Brasil, né? No Brasil está um absurdo, aí as coisas estão subindo, a torta direita, então praticamente quase o mesmo preço. É um pouquinho mais caro aqui o combustível. Mas eu, por exemplo, como moro na fronteira com a Espanha, eu atravesso a fronteira como antes que venham falar asneira aqui, falar, vem o Brazuca para Portugal e vai botar combustível na Espanha. A grande maioria dos portugueses, pelo menos 95% dos que eu conheço, que lidam comigo e que moram próximo aqui na fronteira, eles atravessam a fronteira e colocam combustível na Espanha, que é mais barato, a mesma qualidade, e assim, por causa do imposto. Então, e muitas pessoas vão para a Espanha também fazer compras, porque lá as coisas são mais baratas. Então, a grande vantagem de estar na fronteira é isso. Então, combustível, eu só coloco lá. A CNH brasileira, agora, ela é válida aqui em Portugal, ela é reconhecida. Você pode vir, morar, está residindo aqui, já tem tua residência normal, você não precisa trocar pela carta portuguesa. Você pode continuar com a carteira brasileira. Mas, pensa bem, se você veio para residir, para morar, por que você vai ficar com a CNH brasileira, que se ela vencer, você vai ter que ir no Brasil renovar? Não é? Existem umas pessoas que dizem que fazem a renovação lá no Brasil, você estando aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, que eu não quero discutir isso, porque isso é ilegal, não pode. Então, se você já tem a tua autorização de residência, faz logo a troca pela carta portuguesa. Eu e minha esposa fizemos logo, já temos a carta portuguesa. Aqui é um exemplo da carta portuguesa aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem como é que é a carta portuguesa. E ela é reconhecida no Brasil também. Bom, e a validade aqui é muito maior. Se não me falha a memória, ele é válido até 65 anos de idade. 60 ou 65 anos de idade. Então, poxa, é melhor, não é? Você paga uma taxa. Na época eu paguei 60 euros a taxa para fazer a troca e mais o exame médico. Você pode fazer o exame médico na rede pública de saúde, mas eu achei melhor fazer o pagamento. Se não me falha a memória, foi 35 euros, não me lembro bem. E o exame básico de coordenação motora, se você. É básico, bem básico mesmo. Mas é obrigatório você ter o exame para fazer a troca.
No carro, você tem os itens de segurança obrigatórios, né? Que é o documento, que a gente aqui chama de livrete, tá? Esse cartãozinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse cartãozinho é o livrete. O colete refletor, tá aqui o colete, porque é obrigatório você ter o colete. E o triângulo de sinalização. Nós fomos advertidos, né, assim que nós chegamos. Comprei logo um carro, né? E esqueci que tinha que ter o colete, e o colete, a pessoa tinha me avisado que o colete não estava bom, que eu tinha que comprar, mas eu esqueci. E nós fomos parar numa fiscalização stop, a pessoa pediu lá, né, o fiscalizador, eu expliquei o que tinha acontecido, foi falha minha, o colete estava, mas não estava em boas condições, ele falou, não, não há problema, mas eu providencio o mais rápido possível. Só me adverti verbalmente que tinha o colete, mas as meninas ficaram logo preocupadas, ai, papai vai prender, papai vai prender, não, não vai prender ninguém não, mas é bom você ficar ligado, que são os itens obrigatórios. Alguns carros não têm o step, o pneu de reserva. O meu, por exemplo, não tem. Não tem de fábrica. Aqui em Portugal não é obrigatório. O seu carro não tem, não tem. Mas eu tenho um kit aqui dentro do carro, que é o kit para reparo de emergência. É uma cola que você nunca usei, graças a Deus. Você vai colocar dentro do pneu, ela vai tapar o buraco lá, e você consegue rodar mais um tempo, mas existem alguns pneus que você, mesmo furado, você consegue, ele se mantém ali para você rodar um pouco mais, até chegar um borracheiro, né, e fazer o reparo do furo. Também tem essa, no Brasil também, claro que tem esse tipo de pneu um pouco mais caro, mas o trânsito, né, como eu falei, aqui no norte, antes que venham falar asneira aqui, né? Tem pessoas que são desprovidas de inteligência e vêm aqui falar asneira porque não prestam atenção, que eu estou dando a minha opinião e a minha vivência. Aqui no Norte, o trânsito é muito tranquilo, é bem tranquilo e se respeita demais, mas 100% as passadeiras, que a gente no Brasil a gente chama de faixa de pedestre. O peão, né, que é o pedestre no Brasil, o peão colocou o pé na passadeira ou ameaçou que vai passar, você é obrigado a parar o carro, tá? E deixar ele fazer a transposição inteira, completa da passadeira. É o correto. Você só pode avançar com o veículo depois que ele chegou no outro lado da via. Grande maioria passou, se a via é muito larga, passou, já vai embora, né? Mas o correto é você esperar, tá? Alguns, né, pelo menos eu tenho notado, principalmente as pessoas que eu conheço, principalmente os portugueses, são muito apressados, né? Gostam de. Estão sempre correndo, mas isso é questão assim de. É o nosso tempo que é muito curto. Não é só o português que é apressado. Isso depende muito do seu tempo. Então, dependendo do tempo que você tem que andar um pouco mais rápido. Isso é normal, natural. Né? Isso é natural. Então, vem falando que os portugueses são apressados, como se eles corressem muito, fossem desrespeitosos com as leis de trânsito. Não. Eu, pelo menos, eu vejo muito respeito com relação às leis de trânsito aqui em Portugal. A única coisa que eu noto aqui eu não posso dizer que são todos portugueses, que são brasileiros, que são hispânicos, que são, não sei, mas eu noto muitos carros mal estacionados. Tá? Isso eu noto demais. Eu prezo muito em pensar no próximo. Então, quando eu vou parar meu carro, quando eu vou estacionar meu carro, tá? Eu procuro sempre parar dentro da vaga. E, se, por exemplo, se as vagas são a 45 graus, certo? Minto, a 90 graus, 45 é assim, 90 graus. Quando tem as marcações, ótimo, você para ali nas marcações para que cada um consiga, né? Tenha direito a estacionar seu carro. Quando não tem as marcações, eu tento parar o mais próximo, sem que atrapalhe e me atrapalhe do carro que já está estacionado. Se o carro que está estacionado estacionou errado, vai ficar tudo errado. Mas outro dia, por exemplo, eu fui no mercado, a pessoa estacionou, não posso dizer qual é a nacionalidade, isso também não interessa, não interessa para a gente aqui, eu não tô criticando, eu só estou fazendo um comentário de que essa pessoa ela não, assim, não pensou no próximo, né? Ela só pensou em si própria, em si mesma. Né? Ela parou, a vaga era 90, ela parou em 45, ocupou praticamente 3 vagas.
E o carro cabia em uma vaga, eu vou pôr 3 vagas. Tudo bem, às vezes a gente está com pressa, mas, pô, peraí, vamos pensar no vizinho, né? O vizinho, se o vizinho quiser parar ali, como é que faz? E foi dentro do supermercado. Mas fazer o quê? A gente tem que aprender a lidar com todo tipo de gente, certo? Todo tipo de gente, é assim que funciona. Show, pessoal. Então esse vídeo ficou, eu tive que dividir em dois, porque senão ficaria muito longo um vídeo só. E isso assim me deu muito gosto fazer esse vídeo, porque muitas pessoas me pediram, em virtude dos shorts que eu fiz a respeito de conduzir aqui. Não achei legal fazer esses dois vídeos sobre como conduzir aqui em Portugal. É muito bom, sempre gostei muito de dirigir no Brasil, sempre gostei muito de conduzir. E aqui, olha, é uma maravilha, porque as vias são um tapete. Falou, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? Curtam bastante. Valeu. Tchau, tchau.